E pedir para que você abra sua Bíblia, se você puder, em João, Evangelho de João, capítulo de número 8, bem daquilo que estaremos falando nessa noite, né? Hoje é um culto de cura, de libertação. De repente você pode pensar assim: pastor, mas eu não estou doente e nem me sinto aprisionado. Ninguém se sente doente e ninguém se sente aprisionado. Os próprios judeus, João capítulo 8, verso 32, os próprios judeus que diziam que guardavam a lei, eles comentavam que eram livres, né? Jesus disse: as coisas não são bem assim, né? João capítulo 8, verso de número 32, da palavra do Senhor nosso Deus, está escrito assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu vou ler, eu gostaria que você repetisse. Fala assim comigo: e conhecereis, fala mais forte, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Parece que está tão longe, né? A gente falando para alguém. Agora fala assim comigo: eu conhecerei. Fala mais forte: eu conhecerei a verdade, e a verdade vai me libertar. Amém, querido? Glória a Deus. Com seus olhos fechados, eu te peço, fica aí no teu cantinho mesmo, sentadinho mesmo, Deus amado, Pai querido, em nome de Jesus, nós sempre te damos graças, Deus, por tudo, pela tua bondade, pela tua fidelidade, por quem tu és e o que o Senhor representa, Pai, nas nossas vidas. Apresentamos, Pai, diante de ti as nossas vidas, Deus, mas também ouvidos, Deus, que ouvem, Deus, e que o teu Espírito Santo possa transportar a palavra do Senhor em cada coração, quebrando todo impedimento, Pai, cancelando, Pai, toda distração, toda obra contrária, Deus, nessa noite, que haja cura, que haja libertação, que a obra do Senhor, Deus, possa ser feita, Deus, em cada coração, onde essa palavra chegar, para o teu louvor e glória. Amém, e graças a Deus. Querido, Jesus, aqui conversando com os judeus religiosos, esses mesmos judeus que iam nas sinagogas no sábado para aprender da palavra, e esses mesmos judeus que iam no templo para adorar a Deus. Sinagoga, lugar de aprendizado; templo, lugar de adoração. Existia essa divisão. E o povo imaginou que isso seria o suficiente para que eles se tornassem filhos de Abraão, ou seja, descendentes, aqueles que fossem literalmente abençoados por Deus, em todos os sentidos, simplesmente por eles cumprirem rituais. Mas Jesus veio trazendo, querido, uma palavra diferenciada para esse povo. E eu quero só, antes de começar, dizer assim que Jesus ele chamou os discípulos para aprender com ele, mas não somente para isso. Porque, por exemplo, aquilo que Jesus dizia, havia testemunho sim. No céu, Deus disse: esse é meu filho amado, em quem tenho prazer. Os céus se abriram, eles ouviram essa voz por 3 vezes durante o tempo que Jesus esteve ministrando. Por 3 vezes. Do batismo, depois mais 2 vezes. Mas Jesus precisava de testemunho físico, querido, para estar junto com ele, para mostrar a veracidade da palavra. Olha só que interessante. Olha só, querido. Então, você vê pessoas, por exemplo, precisando de testemunho para provar alguma coisa, mesmo aquilo sendo verdade. Você passeia pelo Evangelho, você vê uma mulher para ser apedrejada, por exemplo, por pessoas que supostamente tenham sido pegas em adultério. Quem que estava com a mulher? Testemunhas, não é isso? Aliás, e como tinha testemunha para apedrejar a mulher, já estava com pedras na mão. Você vê, por exemplo, Pedro, quando mesmo diante de uma manifestação de Deus, quando ele estava no terraço de um Simão, chamado Simão Curtidor, orando a Deus em jejum ao Senhor, e naquele momento desceu ali um lençol por 3 vezes. Deus disse depois que era para ele ir na casa de um determinado homem. Ele foi chamado para ir na casa desse homem chamado Cornélio, mas quem que ele levou? Testemunha, levou pessoas, porque aquilo que ele ia ouvir lá, ele precisava validar diante dos outros, diante dos ouvintes que ele iria estar
porém ele precisava de testemunha. Então, por várias vezes, você olhando, por exemplo, para o Antigo Testamento, você vê pessoas testemunhando contra o outro. Isso é tão interessante, tão forte, que se você olhar, por exemplo, no Salmo de número 15, a palavra do Senhor pede para que a gente não venha testemunhar falsamente, ou seja, porque o testemunho, ele validava a palavra, né? E Jesus, ele veio então chamando os 12 discípulos, porém, validando diante dos homens aquilo que ele iria dizer. Então, a palavra era validada o tempo todo, porque os discípulos estavam o tempo todo com ele. Você percebe que Jesus raramente estava sozinho, a não ser naqueles momentos que ele ia além para orar, mas normalmente ele estava com pessoas, e eles não poderiam dizer o contrário de Jesus, porque ele estava constantemente com testemunha, ou seja, mostrando a veracidade, né, daquilo que ele falava e daquilo que ele fazia realmente. Então, aqui, querido, a palavra do Senhor, ela nos mostra que Jesus, apresentando ali toda a classe dos judeus, todos os religiosos, as classes que eram mais conhecidas, né, os fariseus, os saduceus, os zelotes que estavam ali, os escribas, Jesus falou muito com eles, e falando a respeito de uma liberdade, de uma libertação, que eles não encontravam simplesmente pelo fato de eles irem ao templo. Eu vou no templo e eu estou livre. Não. É como, por exemplo, quando a pessoa ela imagina que só o fato de ela entregar a vida para Jesus está tudo bem. Sim, é o primeiro passo só, de uma longa caminhada. E de algumas coisas que Jesus tira de nós, que nós não conseguimos, mas muitas coisas nós precisamos deixando de lado, aos poucos. Caso contrário, a gente vai estar cansado e sobrecarregado, mesmo estando na casa do Senhor. Mateus 11, 28, ele veio pregando para que classe? Já estava no capítulo 11 de Mateus. Ele ainda estava falando para pessoas cansadas e sobrecarregadas. Ou seja, de muitos que já ouviram a palavra da lei. Muitos que já ouviram na sinagoga, muitos até mesmo ali tinham ouvido Jesus ministrando, e ainda não tomaram decisões na sua vida, e ainda estavam cansados e sobrecarregados. Amém, querido? Porque eles escutavam a palavra do Senhor, mas não deixavam a palavra entrar no seu interior, entrar realmente no coração, fazer aquilo fazer parte da sua própria vida. E olha só, Jesus ele veio trazendo essa palavra, e só para validar também, aqui em João capítulo 8, versículo de número 17, está escrito assim: e também em vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Ou seja, na própria lei diz isso. E por que Jesus, por exemplo, ele diz assim, onde houver 2 ou 3 pessoas reunidas, o Senhor estará ali no meio deles? Por que não no meio de uma? Nós não vamos orar, por exemplo, sozinhos e Jesus não está ali? Sim. Mas quando nós validamos, quando nós testificamos isso, é em grupos de pessoas, exatamente nisso. Jesus está trazendo tudo isso para esse contexto. Olha só que curioso, né? E são coisas assim que a gente, na leitura a gente passa. Em João capítulo 14 ele diz assim, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E a gente até comentava sobre isso, né? Sobre o caminho, né? Sobre a veracidade desse caminho. Nenhuma outra pessoa antes de Jesus Cristo, querido, conseguiu entrar nesse caminho, porque muitas vezes não era livre, literalmente, viviam pelo sacrifício. Domingo foi supostamente a Páscoa, daquilo que se comemora no mundo secular, mas enfim, até mesmo daqueles que eram amigos de Deus, aqueles que segundo o coração de Deus, e tantos outros homens de Deus, eles não conseguiam entrar diretamente nesse caminho, mesmo tendo essa liberdade com o Senhor, porque Jesus veio mostrando, querido, esse caminho, e eles estavam presos ainda em algumas coisas. A bondade deles não poderia salvar diretamente a eles, mesmo você vendo, por exemplo, no Monte da Transfiguração, Moisés e Elias, mesmo assim, eles também precisavam do caminho, porque eles estavam literalmente presos a algumas coisas ali, diretamente para um cordeiro físico, que o sacrifício precisava ser feito constantemente. Então Jesus veio literalmente mostrando essa direção. Jesus veio mostrando, querido, esse caminho de liberdade, onde a pessoa realmente pode traçar esse caminho, onde a pessoa ela pode literalmente, querido, estar livre, estar liberta. E quando nós falamos, irmão, de estar livre, de estar liberto, não simplesmente de possessão, não simplesmente ali de perturbação desse tipo, dessa natureza, nem sempre.
Porque nós nos aprisionamos a muitas coisas durante o dia. Irmãos, quantas coisas nós, lá no final do dia, quando paramos para conversar, não sei se na sua casa é assim, mas todos os dias, por exemplo, quando minha esposa chega, é quase que um hábito, uma tradição. Primeira coisa que eu pergunto, como é que foi seu dia? Então, ou seja, quando a pessoa ela começa a falar algumas coisas a respeito desse dia, você sabe o que aconteceu? Ela se apegou a algumas coisas desse dia. Ou seja, ela poderia dizer, o dia foi bem, é tudo normal, ou tal. Não, muitas vezes a pessoa ela se apega a algumas coisas desse dia e traz para casa. Ou seja, algumas coisas, se a pessoa deixa descer para o coração, vai fazer bem ou mal. Então, ou seja, isso muitas vezes vai nos aprisionando, vai fazendo mal para a nossa própria saúde física e espiritual também. E de muitas coisas nós precisamos libertar, coisas que não são nem nossas, irmãos. Muitas vezes problemas de outros nos aprisionam. É assim com você também ou não? Normalmente, irmãos, ou muitas vezes, principalmente casalzinho de novo, né? Funciona assim. Tem dificuldade às vezes de separar o que é vida conjugal de vida ali dos pais, porque formam outra família. Então, até então, o que importa é a família que está sendo formada. Mas às vezes esquece de cortar o cordão, sabe? E traz, por exemplo, para si problema de outros, vamos supor. Não que não deva se preocupar, mas não viver o problema do outro. Mas então a pessoa ela começa a carregar, por exemplo, o problema de outros para si, da mesma forma. Viver problemas que não são da pessoa. Ou seja, isso faz mal. Então tudo isso a pessoa às vezes traz para si, às vezes nem é problema pessoal diretamente, mas algo que a pessoa precisa se libertar. São pesos, querido. É como, por exemplo, hoje nós vivemos em um mundo, né, em que parece que as coisas elas são feitas literalmente, preparadas para despertar uma certa ansiedade na pessoa. O desejo até então, quando eu olho para a árvore da ciência do bem e do mal, para mim é só uma árvore. Mas quando alguém diz assim, olha só, parece que ela é gostosa, ela é boa. Ah, mas será que é mesmo? Já desperta um desejo. Você pode ver, quando você olha para as notícias, você vê só as notícias estampadas? Não. Você vê as notícias, olha só o que tal pessoa diz para tal pessoa, 3 pontinhos. Você fala, o que será que foi, hein? O que será que foi? Ah, não, eu tenho que clicar aqui para saber o que é. Não é? Desperta o quê? Um desejo, uma ansiedade, uma curiosidade, a ansiedade de querer saber o que vai acontecer por trás disso. Nem problema nosso, não é? A pessoa começa a carregar aquilo e traz uma coisa para a mente, traz outra, e começa a assumir alguns padrões que não são nossos, nem de Deus, e traz aquilo para a sua própria vida, aquilo começa a virar regra. E daqui a pouco ela vive uma vida que nem é dela, mas ela não percebeu ainda. Porque ela se aprisionou a valores, a costumes de um mundo, sabe, querido? Que é como o carrapicho, por exemplo. A gente sai sempre passear com o cachorro, às vezes a gente esquece de levar ele no mato, né? Ele volta todo grudadinho, coisinha grudadinha, né? E a gente andando, querido, no mundo, por exemplo, cheio de valores diferentes dos nossos, mas isso muitas vezes vão grudando em nós, e a gente começa a trazer para dentro do nosso coração, e isso muitas vezes começa a pesar. Por que nós encontramos, por exemplo, muitas pessoas desanimadas da vida? Por que ela muitas vezes está desanimada da vida? Porque ela ouve tantos problemas que nem estão perto dela, estão do outro lado do mundo. Mas ela começa a viver. Às vezes ela está vivendo o problema, querido, daquilo que está acontecendo lá no Oriente Médio, mas ela começa a viver. Ai meu Deus, e agora? Como será que vai ser? Mano, estamos no Brasil, irmãos. Estamos do outro lado do planeta, da bola, do globo. Às vezes, querido, aconteceu alguma coisa no centro da cidade ou em outro estado, mas a pessoa ela começa, quando liga no Datena, então, mano, quase morre do coração. Ou seja, vive algo que não é seu. E isso, querido, é ruim, chega a ser ruim, porque isso vai ficando gravado no nosso subconsciente, vai começando a fazer parte de cada um de nós. Só um exemplo, já vou voltar aqui para a palavra. Quando a gente chegou, por exemplo, aqui em Sorocaba, quando se falava em morte, por exemplo, alguém morrer, a gente quase tinha um ataque também. Meu Deus, morreu! Hoje, irmãos, se a pessoa encontrar alguém caído, por exemplo, na rua, a pessoa corta a volta e no máximo liga para a polícia e fala, vim buscar aqui, e pronto, ou para o SAMU. Hoje, irmãos, para você ter ideia, está tão distante isso, que os velórios nem na casa são. Para que a pessoa parece que já nem perceba que morreu alguém. Não, né? Morria alguém, por exemplo, na família, em casa, por exemplo,
a vida inteira vinha ver. Hoje a pessoa nem fica sabendo. Bom, pode ser que seja por algum sentido, mas isso desliga as pessoas umas das outras, corta vínculo, sabe? Porque a gente sempre diz, né, que se encontra em casamento e em velório. Agora em velório não mais, mas em casamento por causa da festa, né? Mas Jesus vem mostrando aqui, querido, a respeito do fato da liberdade, de a gente conhecer, de a gente ter uma liberdade ali com a palavra de Deus, para que a gente literalmente fosse liberto, querido. Para que a gente literalmente tivesse uma liberdade, não uma liberdade ali dentro de um padrão nosso. Porque a nossa própria liberdade nos aprisiona. E ela traz um peso sobre nós. Nós não podemos nos libertar a nós mesmos, irmãos. E é por isso que Jesus veio trazendo isso. Olha só, em Efésios capítulo 4, versículo de número 15. Ele diz assim: pelo contrário, sigamos a verdade em amor, e cresçamos em tudo naquele que é o cabeça e é Cristo. Ou seja, seguir o amor, seguir a Jesus que liberta, que nos dá a condição de nos achegar até Ele, livres, irmãos. O dia muitas vezes nos prende, nos aprisiona, e não permite com que a gente venha ter, por exemplo, um compromisso com Deus, irmãos. Ai, pastor, meu dia foi cheio. Cheio? Literalmente foi cheio, que muitas vezes não sobra espaço para Deus. O que é isso, irmãos? É um aprisionamento. A pessoa muitas vezes ela cria um mundo e se prende dentro desse próprio mundo. E o Senhor, claro, fica do lado de fora. E Apocalipse capítulo 3: eis que estou à porta e bato, possa entrar? Ou seja, é um aprisionamento. A pessoa ela não está presa do lado de dentro, mas ela está presa do lado de fora. De um lado que ela acha que é liberdade, porque assim, não existe liberdade que aprisiona, querido. Ou é livre ou é preso. Uma liberdade, por exemplo, que me condena, isso não existe, irmãos. Isso é um aprisionamento. Isso é uma sentença. Se a liberdade, por exemplo, que diz assim, que eu faço com a minha vida aquilo que eu quero, se isso realmente fosse uma liberdade, não me traria um mal, uma condenação lá na frente. Me traria literalmente uma liberdade. Mas quando Jesus nos chama para a palavra de Deus, Ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Verdade que nos faz ser livres, querido. Livres. Livres nessa vida, livres do sistema, e ter uma liberdade dentro de cada um de nós, querido. Liberdade a ponto de ter paz, a ponto de dizer: se eu deitar, dormir e acordar, vou estar com o Senhor. Vou estar com o Senhor. Porém, se eu não acordar, eu quero estar mais perto de Deus ainda. Sem essa preocupação de que eu vou deixar ou para quem eu vou deixar, pouco importa, querido. E as coisas desse mundo, dessa vida, desse século, desse tempo, tudo isso vai passar, tudo isso vai ficar, irmãos. Você percebe que é um ciclo vicioso. É como, por exemplo, se diz no livro de Jó, o escritor a Provérbios também diz isso. As águas do mar, por exemplo, elas correm o tempo todo. Explica para onde elas vão. Elas não param de correr. Elas se encontram, então elas param, né? Não, elas nunca param. Estão sempre correndo. Ou seja, na nossa vida da mesma forma, se corre, se corre, se corre, e nunca se para de correr. E aí os filhos morrem, os pais morrem, assumem os filhos lá, as coisas que os pais têm, mas não para também, continua. E isso constantemente. Sabe, querido? E muitas vezes isso dá lugar nenhum na nossa vida, isso não pode dar lugar nenhum, querido. Nós precisamos ter um lugar em Deus e uma segurança em Cristo Jesus. Amém, querido? Então quando Jesus disse, quando nós conhecermos a verdade vai nos libertar, ela vai nos libertar, mas nós precisamos querer ser livres, porque ela nos libertar é uma coisa, nós queremos ser livres é outro departamento. Amém, querido? Quando alguém me livra, quando alguém me ajuda, eu preciso realmente querer essa ajuda, e o Senhor, Ele está me dando liberdade, querido, de ser ajudados nessa noite, todos os dias, mas falando aqui, trazendo para esse momento nessa noite, liberdade de realmente confiarmos nele. Às vezes não somos livres nem para confiar no Senhor, irmãos, não somos livres para isso. Já viu, por exemplo, alguém entregar uma causa diante do Senhor e ficar, meu Deus, será? Mas será?
e constantemente, mas será? Irmãos, não há liberdade, irmãos, nas filosofias dos homens. Nós estudamos, buscamos coisas que são desse século para questão de sobrevivência, mas nós sabemos que não há liberdade nisso. Muitas coisas fazemos por dever ou por obrigação, mas não há liberdade nisso. É um caminho muito estreito, irmãos. Então, se buscamos realmente o Senhor, querido, nós precisamos crer que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Muito mais. O sim de Deus é maravilhoso, e o não de Deus é um aprendizado nas nossas vidas. É um aprendizado. Quando achamos, querido, que estamos perdendo, nós estamos ganhando muito mais ainda. Porque os filhos que ouvem sim estão ganhando ali do benefício, e os filhos que ganham não, eles estão aprendendo, estão ganhando em maturidade, eles estão crescendo. Amém, querido? E algumas partes nós gostamos de crescer, outras não. Porque cada vez que a gente dá de frente com o não, a gente já imagina o não, a gente concilia com o desprezo. E não é assim. Não conciliando não com o desprezo. Nem todo mundo que ouve não está sendo desprezado, não, irmãos. Muitas vezes é quase que um teste. Por exemplo, Moisés, quando foi diante de Faraó, era um teste, irmãos. Deus já tinha o sim e o amém, mas era um teste. Como é que, por exemplo, irmãos, o homem vai para um lugar sabendo que já tem um não esperando ele? Moisés sabia. Mas nós, acima, querido, de tudo isso, precisamos saber e entender que existe um Deus que é acima de todas as coisas. Um Deus que pode todas as coisas. Que pode curar, irmãos, que pode libertar, que pode sarar. Nós parece que paramos de acreditar que Deus cura. Nós paramos de acreditar, querido, que Deus liberta. Sabe, irmãos? E quando formos, querido, curados pelo Senhor, glorificar o nome dEle. Quando formos, querido, libertos pelo Senhor, mostrar realmente o que Ele fez nas nossas vidas, para que o nome dEle seja engrandecido. Sabe, querido, se coloca de pé nessa hora, nós vamos orar. Se coloca de pé, querido. Se coloca de pé. Não sei se você tem alguma enfermidade no seu corpo físico. Não sei se você tem alguma enfermidade no seu espiritual, eu não sei. Não sei se a tua alma está doente, querido, não sei. Não sei se você deixou alguém doente na sua casa. Não sei, querido, em que estado, seja emocional, seja qual for, não sei que estado que a pessoa ela se encontra. Mas o Senhor disse que nós podemos ser livres. Nós podemos ser livres. Pastor, mas livre como? Não importa como, o Senhor diz que nós podemos ser livres. E ter nossa vida restaurada na presença dEle. Fecha seus olhos em nome de Jesus, fecha seus olhos. Coloque a mão, querido, no teu coração, na altura do teu peito. Coloque a mão no teu coração em nome de Jesus. Eu gostaria que você pensasse, querido, exatamente naquilo que te aprisiona. Naquilo que muitas vezes te leva a lugar onde Deus disse não vai. Ou naquilo que muitas vezes você, quando percebe, já está exatamente ali fazendo coisas que muitas vezes desagradam ao Senhor. Você sabe disso, Deus sabe também, mas você quando percebe já está lá. Fecha seus olhos nessa hora, querido, fecha seus olhos. Talvez você sinta, querido, uma tristeza tão grande na tua alma que você não sabe nem de onde vem e nem para onde vai. Mas você quer se ver livre daquilo, querido. Mas a tristeza vem, e a angústia vem. Coisa que você nunca sonhou em sentir, mas muitas vezes a pessoa ela sente, querido. E ela fala, meu Deus, não sei por que estou sentindo isso. Querido, fecha seus olhos em nome de Jesus. Fecha seus olhos, querido. Fecha seus olhos. Talvez, querido, a dúvida que entra muitas vezes na mente, no coração, faz com que muitas vezes a gente entre numa prisão de incredulidade. E a gente não consiga perceber Deus na nossa vida. Sabe que Ele existe, canta para Ele, toca para Ele, fala dEle, mas a gente não consegue caminhar realmente, literalmente com Deus. Parece que Deus está tão longe de nós. Fecha seus olhos em nome de Jesus, fecha seus olhos. Fecha seus olhos. Deus Todo-Poderoso, Deus Santo e Bendito, Deus amado, Deus que quebra cadeias, Deus que faz com que seja despedaçado os ferrolhos, as grades, Deus que faz com que as algemas caiam por terra em nome de Jesus, Deus que cura, Deus que sara. Nós continuamos acreditando no Senhor, nós continuamos acreditando na tua restauração, nós continuamos acreditando, Deus, que o Senhor é aquele que liberta, continuamos acreditando que o Senhor é aquele que abre porta.
aquele que entra, Senhor, e resolve a causa. Nós continuamos acreditando nisso, Pai. Te louvamos, testemunhamos, glorificamos e continuamos acreditando que o Senhor continua sendo o mesmo Deus. Nós precisamos continuar sendo aqueles que ainda acreditam em Ti, porque o Senhor não mudou, a Tua palavra não mudou, a Tua essência não mudou, e nós também não queremos mudar, Deus. Livra, Senhor, cada um de nós que estamos aqui, Pai. Senhor, das algemas, Senhor, espirituais, das cadeias espirituais, livra, Pai, o Teu povo, Senhor, liberta, para que o Teu povo, Senhor, possa acreditar em Ti, Pai. Acreditar, Deus, que, oh Deus, nada, Senhor, pode prender, Senhor, quando nós amamos a Ti, quando nós declaramos liberdade na nossa vida, Pai. Por mais que nós venhamos a olhar, Senhor, e estejamos presos em um vale, o Senhor nos ensina a profetizar, a declarar, Senhor, a liberdade, a vida, a renovação, a restauração. Pai, em nome de Jesus, faz de nós, Deus, profeta, Senhor, da nossa própria casa. Oh Deus, liberando, Senhor, libertando, Senhor, em nome de Jesus, declarando, Deus, a vitória, Senhor, sobre os nossos, sobre o nosso lar. Oh Deus poderoso, sacerdotes, Senhor, e mulheres, Senhor, que edificam seus lares, Pai, que venham declarar, Senhor, sobre suas vidas, Pai, a liberdade, venham declarar, Senhor, a libertação. Nós declaramos, Deus, a cura, Pai, nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos, Pai, a Tua cura. Nós declaramos, Pai, a Tua libertação, Pai. Deus, muitas vezes, Senhor, preso, Senhor, emocionalmente, Deus, muitas vezes preso, Senhor, a outras pessoas, muitas vezes preso, Senhor, a outros sentimentos, Pai, não consegue viver sua própria vida. Nós declaramos, Deus, a liberdade. Nós declaramos, Deus, que pessoas, Pai, nessa noite, Pai, possam, Senhor, ser saradas em Ti. E a esperança, Senhor, delas, Pai, não possa ser aquela pessoa que está do lado direito nem esquerdo, mas, Senhor, possa, Senhor, ser o Senhor, ser a Tua palavra, porque a Tua palavra mesmo diz que é o Senhor a esperança das nações. Então a esperança nossa também, Pai. E o Senhor não nos deixa dependentes, Senhor, disso ou daquilo. O Senhor, Deus, nos deixa livre, a partir do momento que nós conhecemos a Ti. Então nós declaramos, Deus, a liberdade, Pai. Declaramos a cura. Se há alguém enfermo no nosso meio, Deus, eu te peço, toca, Senhor, do alto da cabeça, a planta dos pés, Senhor, e vai curando. Vai livrando, Senhor, vai libertando, Senhor, eu te peço, Pai, nessa hora, em nome de Jesus, no nome que é sobre todo nome. A Tua palavra diz e garante, Deus, que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, o Senhor levou sobre si. E o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. Nós confiamos, nós declaramos, Senhor, essa palavra sobre as nossas vidas, sobre a vida da Tua igreja. Nós só acreditamos, Deus, nada mais, nada menos do que aquilo que está escrito. E nós liberamos, Deus, nessa noite, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, onde, Deus, cada pessoa estiver, Senhor, Deus, seja com câncer, Pai, seja com dores, Pai, seja com enfermidade que até mesmo os médicos, Pai, disseram não. Mas a Tua palavra, Senhor, é que define todas as coisas. O Senhor é que é o juiz de todas as coisas, juiz das causas pequenas e é juiz das causas grandes também. A última palavra não vem do homem, não vem do médico, não vem de Satanás, mas vem do trono de Deus. E nós acreditamos nisso, acreditamos, continuamos acreditando naquilo que o Senhor diz, Pai. Então eu te peço, Deus, concretiza aquilo que os Teus filhos têm buscado, Deus, aquilo que os Teus filhos têm clamado, Pai, nessa hora. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, nos faz livres para Te adorar. Nos faz livre, Deus, para estar na Tua casa. Nos faz livre para abrir a Bíblia, Deus, dentro da nossa própria casa, Pai. Nos faz livre, Deus, para Te louvar. Nos faz livre, Deus, para abrir o nosso coração para Ti, Pai. Que mãos, Senhor, sejam, Deus, libertas, Pai, para chegar nas suas casas e abrirem a Tua palavra e ler aquilo que está escrito, Deus. Em nome de Jesus, não aceitamos o mal no nosso meio. Que não aceitamos, Deus, que um outro espírito tenha liberdade no nosso meio, a não ser o Teu Espírito Santo, Pai. Não aceitamos, Pai. O Senhor já deu legalidade para que o Teu Espírito esteja no nosso meio, Pai, agindo, curando, ajustando, nos consolando, nos confortando e entendendo que nós estamos sendo adornados, estamos sendo preparados até o dia que o noivo vai chegar e vai nos levar. Prepara o nosso coração em liberdade, Deus, para Ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém, querido? Amém, amado? Sabe, querido, às vezes a gente olha e vê, parece que tantas pessoas bem, tantas pessoas felizes,
Mas o que nós enxergamos, irmãos, são muitas pessoas que às vezes elas vão mostrar aquilo que elas têm que mostrar para outro. Raramente ela expõe aquilo que tem dentro dela. Raramente. Como é que você está? Ah, estou bem. Está bem, irmãos. Está destruído às vezes por dentro, irmãos. Está angústia, destruído por dentro, irmãos. Às vezes a pessoa, muitas vezes, ela mais mostra para as outras pessoas, para o ciclo de amizade ou trabalho, seja onde for. Ela mais apresenta isso do que realmente ela diz realmente aquilo que tem dentro dela. E acredite numa coisa, eu vou encerrar com isso. Acredite numa coisa, irmãos. Ferida, ela precisa ser tratada, irmãos. No mundo espiritual, mundo físico, até sara com o tempo. No mundo espiritual, não. Toda ferida, enquanto ela não for tratada, cuidada, ela não sara, irmãos. Ela não sara. No mundo espiritual, não. É como o pecado, por exemplo, quando ele não é perdoado. No mundo espiritual, ele não sara, não some, não apaga, não caduca, que nem uma SPC 5 anos, não caduca, não. No mundo espiritual, tudo permanece. Enquanto aquilo não for ajustado, sabe? Mas a pessoa fica muito mal. Fica muito mal. Então, querido, nós estamos num hospital espiritual. E precisamos do médico dos médicos nas nossas vidas. E nós estamos tendo liberdade. Sabe, irmãos? Parando de ser aquelas pessoas que não conseguem resolver o problema, some, foge do problema, irmãos. Isso é um mal, isso é espiritual, irmãos. Ela sempre vai encontrar o problema, irmãos. No mundo espiritual, querido, quando a gente desvia de algo aqui, a gente vai encontrar com ele lá na frente. É inevitável. Até que a gente resolva. Então, fugir da realidade, Deus não nos ensinou exatamente a isso. Mas ele disse assim, que se for para nós perecermos, lá na carta de Pedro, que seja como cristão, como pessoas que realmente estão no campo de batalha. Amém, querido? Amém, amado? Estamos aqui para batalhar a fé em nome de Jesus Cristo. Amém, amado? Glória a Deus. Querido, nós estamos encerrando. A gente vai ficar aqui, tá bom? Se precisar de oração, a gente vai estar aqui, os pastores vão estar aí, os obreiros vão estar aí. Você pode estar se dirigindo a eles também. Eles vão estar orando pela sua vida. Também tem aqui alguns documentos. E também os projetos de vida estão aí. A gente vai estar apresentando nessa última oração, nesse último momento, e já dando encerramento. Lembrando que no domingo alguns irmãos vão estar com a gente, celebrando o culto ao Senhor, né? Eu gostaria que todos pudessem estar. Então domingo os irmãos vão estar com a gente em adoração ao nome de Jesus, ministrando palavra, louvor, enfim. Vai ser um momento assim abençoado, nós acreditamos nisso. Vamos orar ao Senhor. Então domingo às 7h30 da noite, temos um encontro marcado. Amém, querido? E a gente também tem nossa escola bíblica, né? Eu creio que talvez daqui a pouco a gente tem nossa escola bíblica aí, que a gente fez o projeto de estar tratando sobre Páscoa essa semana toda, tá? Então, fecha seus olhos nessa hora, em nome de Jesus. Estaremos fazendo essa última oração também, e já dando encerramento, em nome do Senhor. Feche seus olhos. Pai querido, Pai bendito, Deus amado, Pai poderoso, Deus que está assentado nos mais altos céus e descansa seus pés sobre a terra. Isso mostra poder, mostra autoridade, mostra domínio, mostra que não há nada além de ti, nunca houve, jamais haverá, mas todas as coisas estão, Senhor, nos teus pés, que é o lugar mais alto que nós podemos chegar, e é aí que nós nos apresentamos, Deus. Colocamos, Pai, diante de ti, Senhor, oh Deus, esse pedido de oração, Senhor, em nome de Jesus. Declaramos, Deus, que o Senhor, Deus, possa estar, Senhor, atuando, agindo, declarando, Deus, que o Senhor possa estar, Deus, curando, tocando, Deus, abençoando, Pai, em nome de Jesus. Como também, Senhor, esses pedidos, Pai, que estão na mesa, de projetos de vida, pedidos, Senhor, de documentos, Senhor, de processo, Senhor, que estão na justiça, estão, Senhor, por desenrolar, porque o homem literalmente é enrolado, mas o Senhor entra e ajusta todas as coisas com o teu poder. Nós declaramos, Pai, entra com providência, Deus. Entra, Senhor, toca, Deus, age, Pai, em nome de Jesus. Nós continuamos acreditando em Ti, continuamos acreditando no Senhor, assim como disse Josafá, os nossos olhos estão postos em Ti, Senhor. Não sabemos muitas vezes o que fazer, mas nós estamos olhando para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Apresentamos, Pai, a vida, Senhor, do pastor Levi, colocamos, Pai, diante do Senhor, a vida da pastora Josefina, que por mais que os homens digam não, nós acreditamos no Senhor, nós cremos naquilo que o Senhor tem para fazer e está por fazer, Pai. Colocamos, Pai, a vida dela diante de Ti, como também, Senhor, a vida de tantos amados que estão, Senhor,
conosco, que participam conosco, mas não estão nessa noite hoje. Talvez no trabalho, talvez cansados do seu corpo físico, talvez alguns deles possivelmente aprisionados, Deus, dentro do seu próprio lar, Pai. Mas eu declaro, Deus, a liberdade lá onde eles estão, Pai, possam ser livres, possam sentir livres, Pai, pelo menos nesse momento, eles possam se sentir livres, Pai, pela palavra que está entrando, Senhor, nos ouvidos deles, Pai. Nós declaramos, Pai, nessa hora, lá onde eles estão, nessa oração intercessória que Jesus fez pelos discípulos, nós fazemos também, Pai. Em nome de Jesus Cristo, para tua louvor e glória. Amém. E graças a Deus. Amém, amado.